Autores da teoria do mito de Jesus se autodenominam miticistas. Bart Ehrman é um dos maiores críticos da teoria do mito de Jesus e Robert Price um dos maiores representantes dessa teoria. Por muitos anos, Bart Ehrman fala sobre a figura histórica de Jesus sem se preocupar com a teoria do mito de Jesus. Na verdade, ele diz que a desconhecia completamente. Recebendo muitos e-mails nos quais havia a pergunta se ele acreditava que Jesus tinha existido de fato, foi estudar sobre o tema e percebeu que tinha extensa bibliografia dedicada à discussão acerca de Jesus ter existido de fato, ou não. Isso também ocorreu a outros especialistas que criticam a teoria do mito de Jesus. Bart Ehrman argumenta, como eu, muitos desses estudiosos, que criticam a teoria do mito de Jesus, não têm nenhum interesse pessoal na questão. Não sou cristão. Nem tenho o compromisso de defender uma causa ou uma agenda cristã. Sou agnóstico, com inclinações ateístas, e minha vida e visão de mundo seriam basicamente as mesmas tenha Jesus existido, ou não. Ser agnóstico pode ser a atitude mais sábia. Agora, será mesmo que ele não tinha interesse nenhum em defender tudo o que havia dito sobre Jesus histórico, depois de perceber que a teoria do mito de Jesus merecia sua atenção? Inconscientemente, pode haver em uma negação uma afirmação contrária à negação e acho que nessa dele é assim. Para criticar a teoria do mito de Jesus, Bart Ehrman cita na obra trechos do Novo Testamento. Ele é especialista na área, e cita o que considera merecer confiança, em um sentido histórico. No sentido de querer provar que Jesus ressuscitou, por exemplo, alguém se utiliza de argumento ruim quando diz que ele ressuscitou porque a Bíblia descreve aquelas coisas. A narração do Éden é mitológica. Os trechos citados por Ehrman e tantos outros são citados pelos miticistas conforme a interpretação que realizam. Parece-me mais provável que tenha existido um Jesus de fato. Eu considero que seja muito mais provável que esse Jesus representado pela capa não tenha existido. Vários autores renomados dão certeza absoluta de que esse Jesus não existiu. Pode haver nobreza em simbolismo concernente à ideia de expulsar demônios de alguém que estava marginalizado, por exemplo. Porém, demônios não existem de fato. Não nos aprofundaremos aqui sobre o tema marginalização. Um simbolismo relevante para nossa época pode contribuir para um endemoniado, entre aspas, ser tratado com dignidade, e por pessoas capacitadas quando necessário. Uma interpretação retrógrada contribui para o que é considerado ruim. Bart Ehrman discorre. Em minha visão, humanistas, agnósticos, ateus, miticistas e todos que dizem não acreditar em Jesus estariam mais bem servidos, enfatizando que o Jesus da história não é o Jesus do cristianismo moderno, do que insistindo erroneamente que Jesus nunca existiu. Jesus existiu. Ele simplesmente não foi a pessoa que a maioria dos fiéis modernos acredita que tenha sido. Bart Ehrman discorre. Thomas Thompson, em sua própria especialidade, acredita que certas figuras do Velho Testamento, como Abraão, Moisés e Davi, nunca existiram. Ele transfere essa perspectiva para o Novo Testamento e argumenta que Jesus também não existiu, argumenta que Jesus foi inventado por cristãos que queriam criar a figura de um Salvador a partir das escrituras judaicas. Thomas Thompson obteve Ph.D. em Estudos do Antigo Testamento. Lecionou na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Thompson leu a obra de Bart Ehrman e disse que nunca negou a historicidade de Jesus. Os evangelhos contêm materiais não históricos, muitos dos quais são baseados em tradições encontradas na Bíblia hebraica. Mas isso tem pouco a ver com a questão da existência ou não de Jesus, conforme Bart Ehrman. Antes aponta para o grau de veracidade de algumas histórias contadas sobre ele. Há muita verdade na ideia de que os cristãos moldaram suas histórias sobre Jesus à luz de outras figuras parecidas com ele. Mas isso também é pouco relevante para a questão de sua existência, ou não, conforme Bart Ehrman. A existência de Jesus é defendida por praticamente todos os especialistas da área no mundo. É claro que isso por si só não constitui prova. Bart Ehrman enaltece bastante os especialistas de determinada área. Eu concordo, em vários aspectos com o que ele disse. Entretanto, há quem se formou em uma área e desenvolveu uma teoria que atualmente é renomada em outra área. Quem sabe não se descubra algo no futuro que descredibilize mais a teoria do mito de Jesus ou lhe dê mais créditos. Bart Ehrman argumenta, que eu saiba, Robert Price é o único estudioso qualificado do Novo Testamento que é miticista. Price obteve Ph.D. em Novo Testamento.
Price é honesto em sua conclusão dizendo que devemos estar alertas contra defender a todo custo uma teoria predileta, no desejo de explicar as referências que Paulo faz a Tiago como irmão de Jesus. Mas é exatamente isso que parece fazer, conforme Bart Ehrman, o qual fala bastante sobre Price na obra. Uma das obras pelas quais Bart Ehrman estudou sobre a teoria do mito de Jesus é a de Price. Bart Ehrman discorre. Alguns miticistas argumentam que a referência em Tácito não foi escrita por ele, alegam o mesmo em relação a Plínio e Suetônio. Dizem que foi inserida em seus escritos por cristãos que as copiaram. Não temos os originais, apenas cópias posteriores. Não tenho conhecimento de nenhum autêntico classicista ou estudioso da antiguidade romana que pense assim, e isso parece altamente improvável. Os miticistas certamente têm seus motivos para argumentar desse modo, preferem pensar que não há nenhuma referência a Jesus em fontes antigas, além do Novo Testamento, portanto, quando encontram uma referência dessas, alegam que não era original, que foi inserida por cristãos. Pode não ser fácil se deparar com uma crença contrária ao que se acredita. Reações emocionais podem influenciar a buscar constranger aquele que pensa de modo diferente com argumentos ruins, podem contribuir para pensar em buscar estudar sobre a teoria que é contrária, e depois apresentar uma boa crítica. Em um sentido acadêmico, é falácia atacar a pessoa que faz o argumento em vez de refutar o argumento em si. Embora eu não concorde com tudo o que Bart Ehrman falou, ele traz boas críticas à teoria do mito de Jesus na obra. Ele exibe os argumentos dos miticistas e depois apresenta a crítica a esses argumentos. Indicamos a obra, mas, diferente dele, eu considero que há sim a possibilidade de Jesus não ter existido. Vários cristãos, que tinham criticado bastante Bart Ehrman por escrever o que não lhes favorecem, o elogiaram por escrever nesta obra o que lhes favorecem. Do ponto de vista imparcial, houve um Jesus de Nazaré. Eu considero que do ponto de vista imparcial, não possa haver certeza absoluta de que Jesus tenha existido de fato.